Olá, meu irmão, varão, sacerdote deuseano. Eu sou o bispo Samuel Alves e tenho o privilégio de me dirigir a você para estar comentando sobre algo que é para nós extremamente relevante. Nós temos um conflito que é conquistado pelo pecado. O pecado estabeleceu um conflito que vem para nossas famílias, vem para o relacionamento do homem com a mulher, e ele tem diversas formas de se manifestar aí, alcançando inclusive os filhos em suas rebeliões. E o marco desse conflito está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 16, quando Deus se manifesta punindo o homem, a mulher, a serpente, inclusive a terra é alcançada por essa punição, ou podemos dizer maldição. No verso 16, então, de Gênesis 3, Deus diz à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu li aqui numa versão comum para nós, que é a João Ferreira de Almeida atualizada, mas quero fazer essa leitura usando a Bíblia King James atualizada, nossa versão em português, onde o texto é melhor compreendido. O que diz ali é o seguinte: para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Seguirás desejando influenciar o teu marido. Porque o que aconteceu ali no Éden, irmãos, foi uma inversão de valores pretendida por Satanás, né, ali na figura da serpente. Deus estabelece o homem como cabeça, e Satanás, como sempre faz, discordando de Deus, resolve considerar a mulher como cabeça. Então ele não negocia com o homem, ele negocia com a mulher, porque naquele ato ele já estava usurpando uma ordem, um princípio estabelecido por Deus. Então ali aconteceu uma determinação de Deus, que a gente pode chamar que é maldição, e eu diria tanto para o homem quanto para a mulher, porque a mulher continuaria desejando influenciar ou dominar sobre o homem. E daí vem todo um conjunto de valores que nós encontramos hoje, por exemplo, como falas feministas, como argumentações de independência, de autossuficiência, de um e de outro, homem e mulher, e que estão contrárias ao projeto original de Deus. No entanto, também tem aqui uma palavra de Deus para o homem: ele te dominará. E também essa palavra acaba sendo extremamente mal compreendida, porque de repente nós temos um homem achando que ele tem o direito de impor, e aí o domínio que ele acaba querendo exercer é um domínio impositivo, um domínio problemático, e também não é isso que está na previsão bíblica. O papel da liderança do marido e da relação de complementaridade entre marido e mulher, que foram ordenados por Deus antes da queda, precisam ser retomados pelos sacerdotes cristãos. E como sacerdotes aqui eu me refiro a todo homem casado. Todo homem casado é sacerdote em seu lar. E essa relação que foi distorcida no pecado, agora precisa ser consertada, né, ajustada em Cristo Jesus. Ali a gente tem o termo desejo numa clara menção de domínio, de influência que a mulher tenderia sobre o homem. Mas o que o Senhor impõe então é que nós sejamos verdadeiros varões. E aí qual é a forma correta de fazer isso? Nós vamos encontrar em Paulo essa forma correta, nos ensinando lá em Efésios, e a gente poderia considerar aqui a partir do verso
18 do capítulo 5, quando ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Nós começamos a corrigir o erro no Éden e aquele reflexo do erro sendo cheios do Espírito. E eu estou dizendo aqui que então não basta você falar assim: eu sou cristão. Não, você precisa de atos, de caminhada, de uma jornada que te leve a ser cheio do Espírito. E como é que Paulo explica isso? No verso 19 de Efésios 5 ele diz como nós começamos a ser cheios do Espírito: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Homem, você resgata o projeto de Deus no Éden falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus. Veja que você tem aqui uma prática verdadeiramente sacerdotal de agradecimento, né? Paulo diz desse dar graças como essencial para ser cheio do Espírito Santo. E o terceiro aspecto que é colocado, que está no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo inclui aqui a relação entre marido e esposa. E como é que a gente sabe disso? Porque no verso 22 ele diz: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Ser submissa ao Senhor leva a esposa, e deve levar a esposa, a respeitar o marido. Como eu estou falando para homens, aí o irmão pode falar assim: mas minha mulher precisa saber disso. Claro, você precisa ser o sacerdote no lar, levá-la a estudar a palavra e levá-la a estar na igreja, nas reuniões de estudo da palavra, para que ela compreenda isso. Mas essa é a parte que nós gostamos, né? As mulheres precisam ser submissas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, da qual ele é o Salvador. Essa parte é bacana. E aí Paulo ainda diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Glória a Deus, né? Mas o texto diz que uma outra forma importante, essencial, de cumprir esse sujeitando-vos uns aos outros é: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Amar a esposa e sacrificar-se pela esposa é colocar ela em primeiro lugar em toda e qualquer decisão. É fazer tudo buscando o melhor para a esposa em toda e qualquer decisão. Então, você tem uma obrigação espiritual de dominar sobre sua esposa, mas não dominar de um modo agressivo, de um modo em que você precise, né, se impor. Não, é um domínio em função de levá-la a compreender que a principal coisa na sua vida, marido, é o bem-estar da sua mulher, a filha de Deus que ele te entregou para você cuidar. Olha que desafio. E o texto coloca que você vai fazer isso como Cristo fez, a ponto de morrer pela igreja, porque foi isso que Cristo fez, com um propósito: santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Então, sintetizando, lá no Éden, o projeto de Deus foi bagunçado. Mas em Cristo, quando você entende o seu papel, o projeto de Deus pode ser restaurado. E essa é a proposta de Deus para nós e para a nossa varonilidade. Então eu te convido
a mergulhar no propósito de Deus, compreender melhor a vontade de Deus, se envolver como sacerdote do seu lar e como aquele que restaura a harmonia pensada por Deus para a sua família. Tá bom? Viva para Deus!